Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 16 de fevereiro. O Boletim Conexões está no ar. E a gente começa essa edição falando da prisão de 31 pessoas na noite de ontem, na sede da Secretaria de Educação do Estado. A gente mostrou ontem aqui no Boletim que os manifestantes deixaram o local ontem à tarde, depois de 21 dias de ocupação. Mas à noite eles voltaram a ocupar o prédio e policiais do BOPE e do Choque entraram em ação. O repórter Guarani Neto conversou com o advogado dos manifestantes, o Dr. Francisco Tavares, para entender o que aconteceu de fato. Vamos conferir. Boa noite, Divino. Boa noite a você que acompanha o Boletim Conexões. Ontem à noite, um grupo de manifestantes foi ocupar a Secretaria de Educação e Cultura aqui do estado de Goiás e à noite acabou virando um caso de polícia, já que 31 manifestantes foram presos. E para a gente entender um pouco melhor essa história, o que aconteceu ontem à noite, nós estamos recebendo aqui no Boletim Conexões o professor da Faculdade de Ciências Sociais e advogado do pessoal dos manifestantes que estão detidos, o professor Francisco Tavares, para até dar uma pequena explicação, né? O que aconteceu ontem à noite, professor? O que ocorreu ontem foi um movimento social de ocupação da Secretaria em repúdio à gestão por organizações sociais da educação pública no Estado, que de fato acabou terminando com a prisão de 31 ativistas. O importante a se consignar é que nós podemos concordar ou não com as organizações sociais. Nós podemos concordar ou não com essa prática de protestos concernente em ocupações de prédios públicos. O que, do ponto de vista técnico-jurídico, não me parece fazer muito sentido é entender, que se trata de uma questão criminal, portanto, um caso de polícia. 2, que se trata de uma questão atinente a crimes organizados, quando, na verdade, o que ocorre são movimentos sociais que pleiteiam a eficácia de direitos fundamentais, à maneira como eles entendem que esses direitos devem ser aplicados. Uma das coisas que mais chamou a atenção foi a polícia não deixar os advogados entrarem para ver realmente o que estava acontecendo e participar dessa operação flagrante ou dessa negociação. Isso também é uma coisa que não deveria acontecer, né, professor? O que ocorre é que o artigo 133 da Constituição da República prescreve que o advogado é indispensável à administração da justiça. E o artigo 7º da Lei 8.906, homenageando esse dispositivo constitucional, prescreve que o advogado tem livre acesso a qualquer repartição, em especial pública, onde esteja algum cliente seu. E, aparentemente, ontem, esse direito dos advogados, e eu diria da própria sociedade, de se ver defendida e acompanhada por um técnico em direito para preservar os seus direitos fundamentais, não foi devidamente atendido. Isso é um problema, a meu juízo. Sobre quais acusações eles foram detidos? Eles foram acusados do crime de dano, prescrito no artigo 163 do Código Penal, e os maiores de idade, os maiores de 18 anos, do delito de corrupção de menores, prescrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu entendo que, primeiramente, quanto ao crime de dano, deveria haver uma individualização das condutas. Não é porque você está num espaço e ocorreu um dano que o direito penal pode te punir por isso. É preciso indicar quem fez cada coisa. Isso até esse momento não se deu. Em segundo lugar, quanto ao chamado crime de corrupção de menores, me parece não haver nem indício nesse sentido, porque primeiro os menores ocuparam e boa parte dos maiores ali apareceram, seja para mediar, seja para apoiar esses menores. Mas um aliciamento é o que toda a sociedade do estado de Goiás sabe que não aconteceu, porque esses jovens tomaram a iniciativa de fazer o protesto. Então, a meu juízo, essa capitulação não é a mais adequada ao que aconteceu na Secretaria de Educação e Cultura ontem à noite. É claro que a gente está falando sobre essas coisas, professor, mas o processo já está em andamento, né? Quais são os próximos passos que vão ser tomados, no seu caso, por exemplo, que cuida da defesa dessas pessoas? Quais que são os passos que devem ser tomados a partir de agora? Há quase 2 dezenas de advogados trabalhando nessa defesa, eu sou apenas mais um deles. A partir de agora, esses acusados devem se submeter a audiências de custódia no Fórum Criminal, aqui no Jardim Goiás, em Goiânia, e certamente serão colocados em liberdade. Eu tenho convicção de que o Poder Judiciário vai entender, primeiramente, que não há a ocorrência desse delito de corrupção de menores e que não há indícios de que essas pessoas praticaram o delito de dano. Nesse sentido, elas devem ser colocadas em liberdade. O meu entendimento pessoal é que, desde o início, o tratamento para essa questão deveria ser outro. Caberia à autoridade policial expedir uma portaria para investigar os fatos ali ocorridos e só então responsabilizar eventuais pessoas contra as quais indícios ou provas existissem. E não
prender em flagrante de maneira, a meu juízo, assodada. Então, a partir de agora, eu acredito que o Poder Judiciário vai restabelecer a melhor interpretação da legislação de modo a colocar essas pessoas em liberdade. É o que eu espero e acredito. Vou agradecer a sua participação, professor. Obrigado. Eu fico às ordens. Muito obrigado. E a gente encerra aqui dizendo que foram 31 presos na noite de segunda-feira, todos encaminhados à Delegacia de Repressão a Ações Criminosas. Dentre essas pessoas, o professor aqui da Faculdade de Ciências Sociais, Rafael Sadi, e o estudante de jornalismo da Faculdade de Informação e Comunicação, Lucas Xavier, estão no meio dessas pessoas que foram detidas. O Lucas, que já foi bolsista da TV, né, Divino, e que também trabalha no canal Desneuralizador, que faz crítica à instalação das OS aqui no estado de Goiás. Bom, como o Guarani disse aí, um dos presos, durante a operação policial na SEDUC é o professor da Faculdade de História da UFG, professor Rafael Sadi. A gente está vendo aí, uma imagem do professor. Bom, em um vídeo divulgado na página do Facebook Secundaristas em Luta, o professor denuncia que foi preso de forma arbitrária. Vamos conferir o vídeo. Inclusive, um dos policiais colocou o dedo na minha cara e falou assim: eu te conheço, você não é professor da universidade? Só que antes eles tinham me levado lá pra dentro e falaram: vai acompanhar pra mostrar que os alunos não aconteceram nada com eles de ruim. Aí eu fui junto com mais 2 outros alunos universitários. Quando eu cheguei lá, eles já mandaram eu deitar lá com eles, me colocaram preso. Você tá detido, você tá preso. Bom, e o diretor da Faculdade de História da UFG, o professor Noé Freire Sandes, e o reitor da UFG, professor Orlando Vale do Amaral, estiveram hoje pela manhã na Delegacia Estadual de Investigação Criminal, onde o professor Rafael Sadi está detido. Segundo eles, não há problemas quanto à integridade física do professor, que aguarda audiência de custódia para sua possível liberação. Essa audiência deve acontecer amanhã. Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que o grupo que invadiu o prédio da SEDUC praticou atos de vandalismo, depredação e destruição do patrimônio público no local e que, por isso, houve a necessidade de intervenção policial. Nossa equipe entrou em contato com a Polícia Militar para saber em que contexto se deu a prisão do professor Rafael Sadi, mas até o momento não obtivemos resposta.